Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o canal da cidadania. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de imagens, já que estamos num programa de televisão, nada melhor do que falar de imagens, mas de imagens de ótima qualidade. Nosso convidado é o fotógrafo Cláudio Henrique, o nome completo Cláudio Henrique Barbosa, mas conhecido no meio como Cláudio Henrique, ele que tem uma história no campo da fotografia. Vamos falar sobre isso também e falar dos trabalhos que ele está fazendo atualmente. Já conheço o Cláudio há muito tempo e algumas vezes nos encontramos no radar, mas é a primeira vez aqui no Falando Sério. E seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rosalvo, pela oportunidade de estar falando para as pessoas um pouco da minha história na fotografia. Uma história que começou com seu avô, né, Cláudio? Começou com meu avô. Isso aí foi na... Vamos começar dando os nomes. Começou pelo meu avô. E meu bisavô já fazia fotografia também. Uhum. Aí depois veio meu avô, o Tonico, do antigo Foto Ideal. Onde ficava, Cláudio, para as pessoas localizarem? Ele ficava no centro, ali na rua da antiga Caixa Econômica Federal, com esquina com o governador Milton Campos. Ah, sim, doutor Avelar, governador Milton Campos. Naquela esquina do Fatuarte hoje? Não, na esquina de frente. Ah, sim. Onde tem uma loja de imóveis. Sim, ali. sim. Naquele trecho, naquele cruzamento ali, não é? Isso. E aí depois minha mãe também iniciou nos trabalhos. Os irmãos, né? Minha mãe começou com 15 anos de idade. Que ela que seguiu mais, a Eni fotógrafa. Uhum. Aí depois veio meu tio Lélio, o Rui do antigo Foto Brasil na Antônio Olinto ali. Uhum. O pessoal deve lembrar. Minha tia Zezé, que trabalhou muitos anos lá em BH também, no estúdio lá. E o pessoal da antiga, os fotógrafos antigos, falavam que a minha família era os mestres nos retoques de negativos. Na época que existia isso, né, Cláudio? Existia a isso. foto em preto e branco, né? Hoje a gente tem um formato digital, que você tirou já está praticamente pronto. O que a gente faz no computador hoje era feito à mão, nos negativos, antes de fazer a impressão da foto. Antes de revelar. Antes de revelar. E era com um lápis preto de ponta fininha, né? Que era feito isso? Era um lápis, tinha um produto que chamava Matolém que chamava, né? Tinha que molhar isso a ponto do passar no negativo para o grafite pegar no negativo. Se você passar só o lápis, ele ia soltar. Agora, tem um detalhe, o próprio nome diz negativo, o que é preto vira branco e vice-versa, né? Tem que ter mais esse cuidado, né? Na hora que revela, não é isso? E você tinha que pensar... Ao contrário, né? Ao contrário, com certeza. Mudar o lobo do cérebro. Mudar, e era o tempo todo. Eu cresci vendo minha tia, minha avó retocava também. Meu avô ia para a câmera escura, fazer as fotos. Eu cresci vendo, lá no Foto Ideal, vendo minha mãe, meus tios retocando. Essa coisa de inverter, Cláudio, dava trabalho? Tipo, de repente você vai entrar na câmera escura, no laboratório, você tem que inverter essa lógica, né? A coisa já acontece automaticamente. Acontecia, né? Já hoje acontece automático, incrível que pareça. Eu lembro assim, quando em criança assim, já olhava que tinha uma mesa, tinha um projetor, ampliador que chamava, batia a luz no papel fotográfico. Sim. Você já enxerga, a luz atravessava o negativo, né? A luz vazava o negativo que saía a imagem. E aí que dá para entender por que o preto vira branco e o branco vira preto. Porque o que está preto, a luz não passa. E aí, ele não vai causar impressão lá no papel fotográfico, não é? E é isso mesmo, é o negativo mesmo. E você aprendeu a fazer esse tipo de revelação? Eu aprendi a fazer. Já menino ainda? 16, 17 anos eu montei meu primeiro laboratório. E com 18 anos eu montei um estúdio na rua Monsenhor Messias, eu sozinho. 18 anos já tinha essa sala. Aí trabalhava em preto e branco? Eu fazia somente fotos 3x4. Ah, sim. Foto para documento. Até ficar conhecido, eu ajudar minha mãe, mas ninguém me conhecia. Se a pessoa fosse lá me procurar, não sabia que eu era filho da Eni. Sabia que eu estava lá no estúdio.
E eu fazia foto para documentos. Aí aos poucos eu comecei a fazer foto de batizado, foto de aniversário de criança. Aí já fora do estúdio, né? Aí você saiu do estúdio. Aí né? eu já saí do estúdio. E comecei a fazer book, desfiles, aí começou. Agora, vamos ainda falar um pouco mais sobre esse trabalho, porque aquele trabalho da revelação, porque hoje você faz a foto e imediatamente você vê a foto ali na câmera ou no telefone, né? Mas antes não, você fazia no filme negativo, depois tinha aquele... A pessoa tinha aquela expectativa, Aquela expectativa, né? Que era o melhor será de que tudo, ficou né? bom? Quantas... Você faz um filme de 12, quantas uma alegria vão salvar? ou uma decepção. Exatamente, né? Quer dizer, hoje isso não existe mais, é uma outra realidade, mas quem viveu, eu, por exemplo, sempre fui muito amante de fotografia, já tive uma câmera parecida com essa aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, uma cônica. A gente fazia um filme de 24, mandava para o laboratório, e a gente ia agora, como é que vai ser? Aquele tempo que a gente mandava para Manaus, né? Primeiro a sonora, depois a fotótica, não é isso? Ficava uma semana esperando, porque eles mandavam um filme grátis para a gente, né? Hoje não existe isso mais, quer dizer, são outros tempos, né? Mas ali, no laboratório, como que é para você ali naquele momento de revelar, de reproduzir? Tinha os produtos, inclusive usava-se muito ácido acético, né? Parece que era um dos componentes, né? E usavam o revelador e o fixador, e a água. Você revelava, e foi na mesa de projeção. Sim. Você tirava o tamanho que você queria, né? Projetava o tamanho que você queria, julgava ele no revelador, tinha um tempo. Aí depois do revelador você julgava no fixador. Esse revelador era um líquido. Tudo são líquidos. Tudo cubas que você colocava lá, tudo né? Banheiras brancas. Sim. Revelador, fixador. Ficava um tempo lá. Ficava um tempo. Aí fixar, você tem que fixar, senão Claro. Por isso que essas fotos amareladas é porque a foto não foi bem fixada. Ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo no fixador. Por isso que essas fotos que é amarela, fica um tom com o sépia, tempo, né? é por isso. E depois ficava um tempo na água para sair esse produto. Pode até parecer saudosismo, mas são coisas que muitas das pessoas que nos estão vendo agora não viveram esse momento. Então veja bem, quando você revela, você não vê a imagem ali no papel, ela só vai aparecer ou se a magia revelar só se entrar e nesse vai ver produto. aos poucos, não é isso? Você coloca ele virado para cima, você vai ver aos poucos a imagem aparecendo ali, né? É isso mesmo que acontece. Até bateu a luz ali, ninguém sabe o que aconteceu. O papel captou aquele estímulo. Ele é sensível, a sensibilidade da luz, né? Da luz, a base de prata. Aí vem, você vai põe na banheira ali, já começa a aparecer a imagem. É a mágica, né? Se você ficar olhando, você vai ver ela aparecendo, né? Apareceu ali, depois você vai jogar no fixador, aí depois a água e depois secagem. Aí você vai pendurar num varalzinho, né? Fica pendurado nos varalzinhos. Ainda tinha tipo uma forma que você colocava quente para secar e desamarrotar o papel que ele empenava. Sim, para ele ficar retinho, né? Ficar retinho. As máquinas estão aqui, né? Aliás, quem vai lá ao estúdio do Cláudio vê lá uma coleção de máquinas fotográficas. Por exemplo, essa aqui é daquele papel 6x6, não é isso? O rolo de negativo dela é 6x6 com 12 chapas. Chamava chapas, né? Hoje é negativo, hoje é pura. E aqui você vê a imagem invertida, não é? Opa, abriu aqui. Aqui, você olha por aqui, o foco aqui, passar a foto, né? Você tira a foto, gira o filme, né? E o foco aqui, ó. Você vê invertido nos dois sentidos, direito e esquerdo? O que eu vejo pra cá, deixa eu ver como é que é. Eu tô girando pra cá, eu tô virando pra cá. O que eu tô virando pra cá é assim. E no sentido vertical também? Ela inverte? Não, só no horizontal, você vê normal. Normal, tá. Quer dizer, você vai ver a pessoa só o sentido. Você está girando para a esquerda, você está olhando para a direita. Porque isso é o fenômeno óptico, né? Porque a luz faz isso, né? Quando ela penetra lá, né? Agora, essas aqui... Essa aqui é uma Zenith pesadona, essa né? A qualidade dela para a época era fora de série. Já tive uma dessa, nem sei por onde anda. A última foto de filme, a última câmera de filme que eu tive foi uma dessa, uma Zenith. É mesmo? Já viajou bastante comigo. Eu já fotografei casamento com essa máquina. Agora, a qualidade é excelente. A única coisa que eu achava ruim é que ela aproxima muito, né? Você não podia... Hoje tem as lentes zoom. Essa aqui aproxima muito a imagem, que ela é 58mm. E era no filme, né?
Exato. Tinha que colocar, abrir a máquina, colocar o filme aqui, pôr a ponta aqui. Fechar e puxar. O flash com o cabo. Você testar 1000 vezes em casa, chegar no evento, sempre dava um problema. O flash não acende, por exemplo. Você tirava aqui assim, ó. O momento do beijo do noivo. E aí? A gente tinha que pensar antecipado. Olhava assim, tem 28 chapas. Não, tem tal momento. Ah, não, vou trocar o filme para mim não correr o risco da aliança. É perder duas, por exemplo. Perder entre aspas, né? Não correr o risco para fazer a foto. Registrar o momento, né? Uhum. Essa aqui foi do meu avô. O filme de 24 chapas nessa máquina dava 40, dobrava. É o famoso, dá pra fazer os famosos monóculos. Os monóculos. Meu avô não sei trabalhava se alguém com ainda tem um monóculo em casa, né? Os monóculos. Aí fazia as fotos em festa de serra, levava aquelas zebrinhas pintadas na mão mesmo. Agora, o monóculo aí já é um filme positivo, né? É o positivo. Meu avô já tirava, já revelava ali, o pessoal dava uma volta lá na barraquinha, alguma coisa, depois, e pegava o monóculo. Porque na verdade você não vai imprimir, é o próprio filme, né, que é colocado positivo, lá, né? O filme positivo, né? Lá no monóculo, né? É isso mesmo. E agora, é interessante, você, além dessas 4 que você trouxe, você tem mais uma... Não, tem muito mais. Você tem muitas lá. Tem muito você mais. usou todas essas máquinas? Eu só não usei essa aqui, ó. Porque na minha época o filme 6x6 era muito caro e já estava ficando impróprio, até o laboratório para revelar. O material desse filme 6x6 era diferente daquele celulose, não é isso? Ou era a mesma coisa? Era o mesmo material daqueles filmes de 24 poses? Não, 35 milímetros? Não, ele era bem mais resistente. Você pegava nele, assim, era um material mais denso, mais grosso. Né? Você não dobrava. Igual o 35 milímetros, você pega ele assim e já dobra todo. Mas com a qualidade assim, impressionante. Impressionante mesmo. Agora, todas funcionam, né? Se você colocar um filme aí, dá vontade de vez em quando pegar uma dessas e sair por aí? Eu tenho vontade, Wilson. Que eu falo que hoje mesmo eu estava pensando nisso. Antigamente a gente pegava uma foto, você fazia uma foto, você pensava fazer, que valia por 1000. Hoje o pessoal que está começando a fotografia hoje faz 1000 para pegar para valer uma. Porque é aquela questão, né? Você está com uma câmera na mão, você pode bater 100 fotos, você não está gastando filme, você não vai pagar pela revelação. Então, dessas 100, você vai escolher aquela que você mais gostou e deleta as demais. No filme, você não pode fazer isso, né? Quer dizer, você tem que valorizar cada quadra daquele, Cada quadro, né? Era valorizado demais. Você pensar muito antes de fotografar. Muitas vezes você está... por exemplo, viagem. Você não vai ficar clicando, você pensar muito tempo para você fazer aquela foto. Você não queria perder filme na sua viagem. Exatamente. E outra coisa, que dia que você vai voltar lá para fazer aquela foto? Que dia que você vai voltar? Então... Tinha isso mesmo. E tinha muito mais valor, a expectativa de você ver uma foto. Ainda há pessoas que usem câmeras analógicas, Cláudio, com filme revelado? Tem grupos de fotógrafos, assim, mas que fotografam... como é que fala? Para experiência mesmo. Montam exposições, fotografam, assim, fora de série. Por exemplo, tem gente que o pessoal fotografa com filme velado. Você sabe o que é o filme velado? Deixa entrar uma luz, né? O filme normal que os caras abrem a máquina e deixam entrar uma luz para ele dar um efeito ali que ninguém vai conseguir no computador. É imprevisível. É único. E é imprevisível, imprevisível. E tem vários, em Brasília mesmo, tem um grupo de fotógrafos lá que sai à noite. Esse compartimento aqui de trás, de onde se coloca o filme, como que é isso? Essa entrada de luz, como que ele faz isso? O filme tá lá dentro? Faz isso aqui, pôs o filme, né? Tá lacrado, fechado aqui, ele faz isso aqui, ó. Dá pra ver o que será? Ele faz aqui. Sim. Deixou entrar a luz ali mas no só que filme. não é tão intensa a luz, é uma luz menor, né? Mais ele já tem um conhecimento, né? De um certo domínio sobre a luz, né? A intenção dele é fazer uma coisa única, que ninguém não pode tentar no computador. E naquele quadro que está no ponto, naquele quadro, não interessa tá se vai pegar no rosto, se vai pegar, entendeu? É aquilo ali, único. E o interessante é que é imprevisível, ele só vai saber na hora que ele revela. É obra de arte mesmo, é fine art que o pessoal faz. Interessante, né? Agora, eu acredito que uma revelação desses filmes hoje seja hoje mais caro do que era antes, porque a demanda é muito menor. Ainda é assim, tipo 10% hoje.
Não é tanto, não é tanto então assim. realmente, para quem gosta, vale a pena. Agora, né? filme a gente não acha em farmácia mais. Pois Igual é. antigamente. Ainda existe. Deve ter lojas Tem especializadas. loja né? especialista em fotografia. Assim como existem aqueles amantes fiéis do vinil, né, que nunca deixaram de ter, ouvir e comprar vinil, né, disco de vinil, né? E está voltando, né? Está voltando. Tem muito artista aí da MPB investindo assim muito. Agora eu acho que a fotografia não, né? Acho que a questão da fotografia profissional não tem volta, né? É digital mesmo. Hoje eu vi uma matéria que será que é isso mesmo? Eu não sei qual, porque eu não li direito, né? Tá voltando a moda das máquinas descartáveis. Eu me lembro. Tá voltando. Saiu até na revista. Você mandava uma máquina junto com o filme para revelar. Você tira ali, né? a expectativa é a volta. A surpresa vai ser a volta, né? O cara tira ali, ele não vai abrir a máquina para tirar o filme. Ele manda a máquina. Manda a máquina junto. E a máquina fica E aí lá, né? que tá surpresa. Eu acho que a geração agora tá entendendo isso aí. Querendo entender que a gente se falando é uma coisa, sentir é outra. Nós vivemos essa época, né? Você fazer a fotografia, você pega um filme de 24, bate todas as fotos ali. Primeiro saber, será que vai dar 24? Depois, dessas 24, quantas vão prestar, né? Usando uma linguagem. Tinha uns macetes simples, também né? de fazer render mais o filme, Sim, você sabia disso? Exatamente. Você podia render mais 3 chaves. A técnica de colocar o filme ali, né? Se na você hora colocar bem ajustadinho ali, você acaba fazendo uma ou duas a mais, né? Em algumas vezes eu consegui, um filme de 24 eu já consegui fazer 26. E aí já é uma vitória, né? Nossa, você ganhou. Não, ganhei mais 2 chapas. Eu falava chapa, né? Exato. Né? Mas é interessante. Bom, mas aí... Uma coisa aqui, vou voltar aqui no início, Cláudio. A sua mãe fazia muito foto de eventos, né? Muito conhecida na cidade. E você fez uma homenagem a ela ao escolher o nome para o seu estúdio, né? Isso aí desde quando em vida eu já tinha falado com ela. Eu fiz um desenho assim, e eu lembro assim, que ela tá doente, que está tão para baixo. Eu queria falar alguma coisa para tentar. Eu falei com ela que era Cláudio Henrique a vida inteira, né? E foi quando eu tivesse um estúdio bem montado, seria o nome dela. O nome dela é Eni, né? Eu coloquei Estúdio Nova Imagem. Que aliás casou direito, né? E ela ficou muito emocionada, gostou muito do que eu falei com ela. Que bom que ela pôde ver, né, Cláudio? Isso ainda bem que ela pôde ver. Você ver teve essa felicidade, né? De fazer essa homenagem de tal forma que ela pudesse ver, né? E deve ter sido muito bom para ela ver o trabalho dela continuar com o filho, né? E você acredita que eu até os 13 anos eu detestava fotografia. Assim, eu gostava de ver, mas para mim eu não queria isso. Quer dizer, não era um projeto seu? Não era, nunca foi. Se alguém perguntasse, você vai querer ser fotógrafo? Não, de jeito, nunca falei que eu queria ser fotógrafo. E aí? Quando se deu essa virada? Foi porque na minha cabeça a fotografia era uma coisa assim, que desgastava muito. Eu via ela, né? Meus tios, tudo. Eu não lembro da minha mãe em casa domingo, almoçando comigo. Trabalhando. Ela estava trabalhando, fotografando batizado. Tudo que ia ter de evento, o fotógrafo tinha que estar presente. Não existia máquina. Exato. Assim, o pessoal não comprava máquina. Exato. Nascia uma criança no hospital, minha mãe ia para o hospital tirar foto. Ia ter um batizado tirar foto. Tinha um velório, minha mãe, quantas vezes eu fui no velório com minha mãe. Usava-se muito isso, né? Eu me lembro. Fotografar o velório. Usava isso. Minha família eu via, eu era criança, eu via fotografia da pessoa, do caixão. E eu nunca concordei com isso, eu não gostava disso. Eu acho uma exposição desnecessária. Mas para a época era normal. Lógico, era uma questão cultural. Mas eu não concordava desde daquela época. Mas quando se deu essa virada? Eu despertei com fotografia, que eu vi que eu levava jeito, que eu gostava, o que eu comecei a ver, que eu tinha interesse, foi na época que eu participava do grupo de jovens, lá no São Cristóvão. E foi em 89, foi em 1989, eu fiz a Via Sacra, eu usava muito na Sexta-feira da Paixão, os grupos de jovens subir, fazer ensinação como é que fala?
as passagens, né? Ah, via sacra. Via sacra. Fazia a via sacra, encenações, e eu já era do grupo. Minha mãe falou, leva a máquina lá, talvez você tira a foto e dá para eles. Máquina dela? A máquina dela. Foi até essa máquina aqui, ó, parecida com essa aqui. Aí levei a máquina e ela me falou, tal luz é com regulagem tal, distância tal. Eu notei, tinha uma tabelinha atrás da máquina aqui, para mim poder fazer as fotos sem erro, né? Eu não queria errar. Aí foi a primeira vez que eu... Era uma cola que você Era colocava uma cola. ali. E eu, peraí, eu não tava olhando a foto digital não, eu tava olhando a cola. Aí eu falei assim, não, vou fazer então. Levei a máquina, tirei a foto, o pessoal gostou demais. Peguei emoção, pessoal, tipo, sexta-feira da paixão, né? É lógico. Aí eu fiz as fotos, depois desse dia que eu despertei, assim, é até legal, eu gostei. Aí comecei fazendo, tudo que tinha no grupo de jovens. Hoje tem um registro grande no grupo lá. Na época ninguém tinha máquina, na época. Até eu chamo ela de tia, né? Irmã do Monsenhor Carlos, tia Luísa. Ó, gostava muito dela. E ela coordenava o grupo. Eu fazia as fotos, dava para ela, ficava muito satisfeita. E hoje o arquivo, tem um arquivo grande dessa passagem nossa lá. E vídeo também, todas as encenações que tinha na igreja a gente fazia. E aí foi aí que eu fui gostando, o pessoal que foi gostando me chamou, tem um aniversário de criança, vou lá e faço. Muitas vezes no início eu não cobrava, depois comecei cobrando, e foi assim. Aí de repente você pensou, bom, dá para fazer isso aqui, posso fazer disso a minha profissão. Foi. Mas teve um lance, né? O lance da música. Pois é, né? Eu tava no fogo cruzado, fotografia e música, fazendo os dois caminhos. Eu fazendo os dois ao mesmo tempo. Aí eu tocando com a banda, que eu tinha a banda, eu tocava bateria na época, tinha as bandas, a gente tocava quinta, sexta, sábado, muitas vezes domingo. E fazia muito show também, tinha no Café Tropical naquela fase. E eu gostava muito também de música, sempre gostei de... E pra mim, a vida inteira, eu ia ser baterista. Foi difícil desde escolher, criança. Cláudio? Foi difícil? Você teve que escolher entre um e outro? Tive que escolher. E foi difícil? Foi difícil. Eu gostava muito, mas eu aproveitei uma fase que teve e a banda não estava dando certo, é uma coisa que eu gostava muito. Eu tava meio desanimado. De certa forma, te induziu, né? Foi isso mesmo. Você foi com menos culpa? Foi isso mesmo que aconteceu. Olha, nós estamos recebendo aqui o fotógrafo Cláudio Henrique. Nesse primeiro bloco, contou um pouco dessa sua história pela fotografia. No próximo bloco, nós vamos começar a mostrar alguns dos trabalhos do Cláudio Henrique. É como todo profissional, ele acaba se especializando em alguns segmentos. É o que acontece com o Cláudio. Nós vamos voltar daqui a pouco com o Falando Sério.